8h40. O pessoal que falta vai entrando aí, né? 8h40. Vamos começar a aula, então. A gente vai fazer hoje um index, tá? Ah, Zé, que index é esse? Vamos fazer um index aqui sobre... Inclusive sobre a matéria da prova, que vai cair logo mais agora à tarde. Prova fácil. Praticamente a prova ela é protocordados e cordados. Então é tranquilo. A gente vai fazer aqui um index dos anfíbios, dos répteis, se possível também das aves e dos mamíferos, que são as aulas aí que nos restam aí para nós terminarmos, né, o ano na parte de biologia. Então, vamos começar nos anfíbios. Aqui supostamente nós temos, né, o pessoal tenta a partir do fóssil, que data aí, segundo alguns aí defendem, na data do Devoniano, que foi há 375 milhões de anos atrás. Nós tínhamos os primeiros animais aqui já em fase de transição. Tá vendo aqui essa região da barbatana dele aqui, ela já lembra um bracinho mesmo, né, de um animal terrestre. Tá vendo que tem uma analogia diretamente com o braço? Então aqui você teria um dos peixes que teria, após a aquisição da respiração pulmonar, teria obtido o sucesso evolutivo para sair da água e ir para o meio terrestre, tá? Esse teria sido o peixe, né, que teria tido esse sucesso evolutivo aqui, já com os olhos já adaptados mais ao meio terrestre, com essa estrutura aqui já tá pronta para se desenvolver no meio terrestre para locomoção, tá? Então, assim, na escala evolutiva, esse animal que aparece na postura de vocês, ele teria sido aqui um dos primeiros anfíbios, tá? Nessa transição, porque quando a gente fala na palavra anfíbios, Zé, o que significa essa palavra anfíbios? Essa palavra anfíbios significa dois ambientes. Ah, é isso, Zé? É, anfi, bios. Consegue, então, sobreviver em dois ambientes vitais. Ah, quais seriam esses ambientes vitais, Zé? Bom, você tem dois ambientes que ele consegue sobreviver. Ele tanto consegue sobreviver, tá, no meio aquático, quanto ele consegue sobreviver no meio terrestre. Aliás, para ele sobreviver, na maioria dos anfíbios, ele precisa dessa alternância de ambientes aí, ambiente aquático e ambiente terrestre. E hoje nós vamos aproveitar para falar de algumas características, a princípio aqui, dos anfíbios e dos répteis, tá? Que são características que vão estar bastante marcantes na prova de vocês hoje à tarde, e vocês vão ver também que a prova é muito fácil, até porque esse tipo de matéria aí de cordados é uma matéria legal, porque vocês estudam essa matéria desde quando vocês eram criancinhas, né? Lembra lá? Vocês eram bebezinhos, lá no Fundamental 1, vocês já estudavam esse tipo de matéria, tá? Que trata aí basicamente dos cordados. Nossa, Zé, é verdade, é mesmo, né? A gente estudava essas coisas desde criança. E agora a gente vê isso aqui no segundo ano, no primeiro ano, e você vai ter algumas características aqui. Eu vou colocar um material aqui que é bem resumido, tá? Para você acompanhar comigo. Através desse material aqui, eu creio que já seja suficiente para você fazer a prova de vocês hoje à tarde. Então, quando a gente fala dos anfíbios, então, a primeira coisa, anfíbios são animais que estão presentes em dois ambientes: ambiente terrestre e ambiente, tá, aquático. Então, olha só, detalhe. Você viu aquele peixinho no início que eu mostrei para vocês? Ele já tem aqui, ó, 4 estruturas, né, de patas, tá? Eles não são como as aves, que são bípedes. As aves, embora elas sejam bípedes, elas tenham 2 pernas, mas você não pode esquecer que ela tem também, né, as asinhas aqui, ó, são as estruturas que trabalham aí com a homologia, né, são homólogas aos braços. Mas, enfim, aqui nós estamos falando de sapo aqui agora, sapo, rã, perereca, salamandra, tá? Gimnofiono. Nós vamos falar neles aqui, que são a cecília ou cobra cega. Então, quando a gente fala em anfíbio, a primeira coisa que nos vem à mente aqueles experimentos que o professor lá atrás fazia com vocês, a questão do girino, mandava você levar, né, na sala, ou ele levava para você dentro de
de vidros, né? As diversas etapas da metamorfose que ocorrem no sapo. Aí mostrar para você a larva, e essa larva aqui ela é sofrendo metamorfoses, e ao sofrer metamorfose, essa larva era legal porque se dá para você ir vendo, né? No caso do sapo, tinha um detalhe legal que eu vou explicar para vocês por que era assim. A larva dele, quando ia se desenvolvendo já, ele já ia encaminhando para a fase adulta, o sapo ele aparecia com uma cauda, né? Agora, lembra você que esse sapo que aparecia com essa cauda aí, né, era mais para deslocar mais na água, né? Depois, aí na fase final da metamorfose do sapo, você tinha a regressão da cauda. Ele ficava sem a cauda, né? Então, ele ficava sem a cauda e ficava na forma como você está vendo aqui, o desenho de um sapo, tá? Aí, sem a cauda, Zé, nós tínhamos um detalhe muito legal. Que detalhe legal era esse, tá? Você teve a regressão total da cauda. Por quê? A gente vai ver que esses animais aqui têm o cerebelo evoluído. O sapo ele só pula para frente, ele não pula para os lados. Então a noção de equilíbrio dele é uma noção de equilíbrio menor do que a nossa noção de equilíbrio, tá? Então ele pula nesse sentido aqui, isso porque tem o cerebelo evoluído. Se ele tivesse a cauda, se ele mantivesse a cauda, mesmo depois na fase adulta, quando ele pulasse para frente, ele podia cair. Por isso que isso não acontece. Ali atrapalhar, então, o processo de deslocamento e locomoção. Então, é necessária a regressão total da cauda durante a metamorfose. Você está vendo que é um animal aqui, ó, como os demais cordados, né? É um animal deuterostômio, o blastóporo forma... No caso deles aqui, vai ter o ânus dentro da cloaca, né? Forma cloaca, para depois formar a boca, né? É um parente direto nosso, embriologicamente falando, é claro, porque nós temos aqui toda a estrutura agora de um cordado. Então, agora nós temos animais que têm crânio, como aconteceu com os peixes, e que além do crânio tem também a coluna vertebral. Olha só que legal. Aqui nós temos a boca, ele apresenta essa linguazinha aqui, essa língua dele é protáctil, né? O que é isso, Zé? Ele, acho que todo mundo já viu, ele emite a língua para capturar pequenos animais, como por exemplo insetos, tá? Ele leva a língua fora da boca, captura e traz a língua para dentro da boca. E aqui ele tem toda a estrutura digestória convencional de um cordado, tá vendo? Tem a língua, tem a boca, tem a região do esôfago que tem acesso ao estômago, olha só, ele tem o intestino, tá? O intestino delgado para digestão também, tá? Ele tem aqui o fígado como anexo, tá vendo aqui tudo bonitinho. Ele tem pâncreas, como nós temos o pâncreas, tá? Ele tem aqui o intestino grosso para acumular as fezes e tem aqui a cloaca, né? Cloaca que serve tanto para reprodução quanto para liberação de urina e fezes, tá? Sai tudo pela cloaca, né? Ah, Zé, mas o sapinho é bonitinho, né? É, ele é bonitinho. E um detalhe, ele é extremamente liso e sempre ele está com a pele umidificada. Por isso que ele tem a necessidade de ficar próximo a locais que tem água, tá? E a gente vai ver o tipo de respiração dele também. Ô Zé, será que ele tem respiração pulmonar? Tem respiração pulmonar. Só que a respiração pulmonar dele não é a mais importante, tá? Tipo de respiração. Para ajudar vocês na prova, eu coloquei aqui um resuminho das características gerais para a gente falar da classificação também, tá? Porque quando a gente fala em anfíbios, nós temos aqui algumas classificações dos anfíbios. Ô Zé, quando eu falo, por exemplo, de anuros, são os anfíbios sem cauda. Ah, então eu tenho os anuros, que são os anfíbios que permitiram a regressão total da cauda após a metamorfose. Beleza. Quem são esses anuros? Eu tenho os sapos, eu tenho as rãs e tenho as pererecas. As pererecas, vocês conhecem, porque as pererecas, às vezes, elas entram na zona rural, elas entram em casa mesmo, tá? Se deixar, às vezes, porta aberta, fica durante o dia, elas entram em casa, vão no banheiro, e às vezes está sentado no vaso, na zona rural, e quando vê, aliás, já até aconteceu comigo, né? Eu lembro que uma vez também lá na roça, há pouco tempo atrás, eu fui mudar a posição dessas anteninhas aí, Sky, etc., de local, estava com problema, tinha soltado do telhado. Aí chamei um técnico, o técnico pediu para usar o banheiro, né, em casa, na roça. Aí eu escutei só um grito do banheiro, cara, o técnico, né? E aí nós fomos lá para ver o que era, mas ele tinha sentado no vaso, enfim, e a perereca pulou.
ela estava debaixo da tampa ali, e às vezes vem mesmo, elas são danadas, às vezes entram mesmo, e são pequenininhas, né? Pulou e bateu nele, né? Bateu nele, ele sentado, imagina que situação, né? Sentado, você sente negócio batendo em você, frio, gelado, né? Que ela tem aquele coisa úmida, o tegumento é úmido, né? Então, aquele tegumento frio, etc. Tal. Então, é comum, às vezes, elas nos visitarem. Agora, desses todos, rãs não são venenosos, tá? Perereca não é venenosa. Agora, alguns sapos são. Nós vamos ver que esses sapos, tem sapos que são venenosos e que eles têm uma glândula de veneno, tá? Uma glândula que fica bem aqui, ó, aqui atrás. Inclusive, você já viu isso. Quando o cachorro, às vezes, tem um sapo na roça que está perturbando o cachorro resolve engolir o sapo. Literalmente engolir o sapo. Então, quando ele vai atingir o sapo, ele morde o sapo, na hora que ele começa a comprimir aqui, ó, essa glândula paratoide, na hora que ele começa a comprimir aqui atrás do sapo, o sapo libera veneno. Então, ele não cospe veneno em você. Isso é coisa que às vezes o pessoal fala, as avós, não chega perto do sapo que vai cuspir veneno em você. Não. Ele não cospe veneno em você, ele só libera esse veneno quando o predador, ele comprime aqui o pescoço da parte de trás dele aqui, e ao comprimir essa parte de trás, ele libera o veneno. Então tem cachorro que vomita o sapo continua vivo, ou às vezes o sapo até morre mesmo, por causa da compressão muito forte, ou por causa da mordida. O cachorro, ele vai vomitar o sapo por causa do veneno, e em muitos casos o veneno que ele libera mata o cachorro, tá? E tem aquele sapo que é muito utilizado por índios inclusive aqui na Amazônia, muito comum na região amazônica, que é o sapo flecha. Esse sapo é legal porque o tecido, o tegumento dele, ele tem uma toxina fortíssima, que os índios, eles pegam eles não podem nem encostar, na verdade, tem toda a forma de manipulação, mas eles colocam, vamos chamar o tegumento, o couro do sapo, na ponta da flecha, e quando eles disparam a flecha e atingem o animal, pode ser um animal maior, animal de 200 quilos, o veneno mata rapidamente, tá? O animal, que é o sapo flecha. Então, o sapo pode ser venenoso. Não todos têm a glândula do veneno, mas esse tegumento com veneno aí, só o sapo flecha. Algumas variedades. Mas, tá? Os demais, os anuros que não têm cauda, que perdem a cauda com metamorfose, não são venenosos. Aqui você tem, então, o tegumento. Zé, o que tem aqui no tegumento dele? Ó? Eles têm uma pele, tá? Geralmente úmida, porque são animais de transição, meio aquático, meio terrestre. Você tem muitos vasos sanguíneos. A proteína queratina, tá? Que serve para a impermeabilização da pele. Aqui você vai ver um detalhe interessante. À medida que os animais eles migram do meio aquático para o meio terrestre, quanto mais ele vai solidificando a sua atuação no meio terrestre, você vai tendo uma impregnação maior da proteína queratina. Então, vai formando uma espessa camada de queratina. Pega um jacaré, por exemplo. Olha o jacaré, ele tem uma espessa camada de queratina, que é a proteína que é impermeabilizante. Por que ela é impermeabilizante? Porque agora tem que estar adaptado para viver no ambiente exclusivamente terrestre, tá? Embora também o jacaré gosta da água também, né? Mas ele está adaptado a sobreviver no ambiente terrestre. O sapo ainda não. O sapo, por causa dessa ambiguidade, né? Anfíbios, por causa dessa ambiguidade de ambientes, ele ainda apresenta uma pele fina, altamente vascularizada, porque a maior parte da respiração dele é através da pele, é respiração cutânea, tá? E aqui, ó, ele tem, então, pouca queratina, porque ela não é hipermeabilizada para que ele possa viver totalmente no ambiente terrestre, tá? E aqui ele vai apresentar também glândulas, como os peixes apresentavam, glândulas que nós chamamos de glândulas multicelulares ou pluricelulares, que liberam uma viscosidade que deixa o tecido dele liso, para favorecer também o movimento dele na água, tá? Então, você está movimentando na água, isso favorece, né, Zé? É como se fosse um lubrificante. Você diminui o atrito, favorece, então, o movimento desses animais na água. Então, nós já falamos, ó, mostramos para vocês ali que o tubo digestório dele é completíssimo, bonitinho, tá?
parece conosco em termos de, né, de anexos como fígado, pâncreas, né, em termos de intestino, em termos de estômago, é muito parecido conosco, tá? A digestão é totalmente fora da célula, então a digestão é totalmente na cavidade gástrica. Se ela é totalmente na cavidade gástrica, nós chamamos essa digestão de extracelular. Se nós chamamos essa digestão de extracelular, nós temos um processo aqui interessante. A digestão ocorre na boca, no estômago e no intestino, tá? Então, nós temos o processo de, como acontece nos humanos, nós temos a insalivação, nós temos na boca, a quimificação no estômago e a quilificação na região do intestino, tá? E várias enzimas também que agem, né? Você vai ter enzima no estômago, pepsina, ele tem também. Você vai ter a tripsina, quimotripsina, enteroquinase, erepsina, aminopeptidase, carboxipeptidase, tá? DNAase, RNAase, lipase. Essas enzimas estão presentes também na região intestinal, no intestino delgado, principalmente na primeira porção, que é o duodeno, tá? No sapo, para consolidar a digestão. A respiração deles tem um detalhe aqui, ó. Ah, Zé, aqui está falando de 3 tipos de respiração. Sim, está falando de 3 tipos de respiração. Tanto a cutânea, quanto a branquial, quanto a bucofaríngea, quanto a pulmonar. Aliás, falando de 4 tipos, que aqui inclui também a bucofaríngea. Tá. Desses 4 tipos aqui, qual que é o principal? É a cutânea. Tá? Então, embora ele tenha respiração pulmonar, embora ainda na fase larval, a fase adulta só tem 3 tipos. Você tem a cutânea, a bucofaríngea e a pulmonar, tá? Basicamente, pelo menos na maioria deles, né? Se tratando de sapo. Agora, normalmente a branquial é a fase que ele tem contato direto com a água apenas. E essa fase que ele tem contato diretamente com a água apenas é a fase larval. Então, aqui o girino, por exemplo, quando ele está em contato direto com a água, antes de sofrer a metamorfose final, ele apresenta a respiração exclusivamente através das brânquias, como os peixes, tá? Respiração branquial. Agora, o principal tipo de respiração do sapo é a tegumentar ou cutânea. Ele realiza as trocas gasosas, eu não falei para vocês que o epitélio dele é altamente vascularizado, então ele realiza essas trocas gasosas através do tegumento. Nossa, que legal, Zé. Então, através do tegumento. Isso, os gases são trocados pelo tegumento e já caem direto na corrente sanguínea o oxigênio e sai o CO2 através do tegumento. Como é que eu sei que isso é verdade? Simples. Vamos pegar 2 animais. Um animal, por exemplo, que tem respiração pulmonar exclusiva. E vamos pegar um animal que tem a respiração cutânea, por exemplo, mais importante. Embora ele tenha o pulmão primitivo, mas o pulmão dele, em termos de oxigenação, tá? Do sangue, ele é deficiente. Então, você pega 2 animais. Ah, mas vou pegar um réptil. Pá, pegar uma cobra. Cobra tem respiração totalmente pulmonar. Beleza. Vou pegar uma galinha. Respiração exclusivamente pulmonar. Tá? Eu vou pegar um sapo. Aí qual o teste que... Lógico que você não vai fazer isso, estou dando um exemplo, tá? A pessoa põe um saquinho plástico aqui, ó, na cabeça do sapo e amarra ele aqui. E pega o saquinho plástico, coloca também na cobra e coloca na ave. O que vai acontecer? Algo muito simples. Se colocar um saco plástico na tua cabeça aqui, né, e uma pessoa ficar segurando aqui, você vai morrer asfixiado, óbvio, certo? A cobra e a ave morrem asfixiadas, tá? Enquanto que o sapo permanece vivo. Por que a cobra e a ave morrem asfixiadas? Porque elas têm, tanto o réptil quanto a ave, vai ter respiração, tá, pulmonar exclusiva. Ela depende do pulmão. E quando você impede a entrada, tá, pelas narinas e da boca, impede a entrada do ar e a saída do ar, vai morrer por asfixia, tá? Agora, já o sapo não. Como a maior parte da respiração do sapo é feita pelo tegumento, mesmo que você coloque o saquinho na cabeça dele, você restringe a respiração pulmonar dele, que é de menor eficiência, mas essa respiração aqui na região da faringe e a respiração na região do tegumento, ela não é comprometida e o sapo continua respirando normalmente, tá? Ele não morre. Então, isso significa que a respiração fundamental dele é a respiração cutânea.
Agora, outra coisa. Mas tem gente, né, Zé, que faz aquela sacanagem. Vai matar o sapo. Isso aí é requinte de crueldade. Joga sal no sapo. O que é isso, Zé? Por que joga sal no sapo? Porque como o meio externo dele é bastante hidratado, tem muita água, né, é úmido, se jogar no tegumento dele sal, aí você cria uma osmose inversa, né? Você cria uma plasmólise. Então o sal começa a retirar a água dele de dentro, ele vai desidratar. Aí ele começa. É igualzinho quando você fica muito tempo na água salgada, né? Você fica a pele tudo enrugada. Aí ele começa a enrugar o tegumento e aquilo começa a ferir o tegumento dele. Se ele ferir o tegumento, ele não consegue respirar, tá? Quando joga sal, a respiração dele fica comprometida. Então, como fica comprometida, ele acaba morrendo por problemas respiratórios. Detalhe: o coração dele tem 3 cavidades, tem 2 átrios. Agora, ao contrário dos peixes, lembra lá que a maioria dos peixes tinha um átrio e um ventrículo? Aqui não. Aqui ele tem 2 átrios e um único ventrículo. Por isso que a gente chama de circulação dupla, que já está dividida entre os átrios, tá? Mas essa circulação ela é incompleta. Na metade direita passa sangue venoso, sangue com CO2, metade esquerda sangue arterial. Só que o ventrículo é único. Como você tem um único ventrículo, você vai ter aqui, é por isso que a gente chama de incompleta, porque você tem a mistura do sangue venoso com o sangue arterial, tá? Os rins deles são rins mesonéfricos. O que é isso, Zé? Fica na posição mediana do corpo, tá? Fica mais ou menos no meio do corpo. E esses rins aqui, eles são eficientes para filtração de escórias metabólicas. Então, você está vendo aqui nos cordados, assim como aconteceu nos peixes, você tem aqui rins efetivos para filtração do sangue, para o processo que nós chamamos de diálise, tá? Muito simplesinho, né? Muito bobinho. Aqui, ó, você vai prestar atenção que tanto eles quanto os peixes, eles apresentam apenas 10 pares de nervos cranianos. Nossa, é verdade, Zé? É verdade, 10 pares de nervos cranianos. Qual que é a diferença? Nós temos 12. Nosso sistema nervoso é mais evoluído do que o deles. E outra coisa, a nossa quarta vesícula cerebral, tá? Que é representado pelo cerebelo, no caso, que é o metencéfalo, que nós chamamos, né? Que é o cerebelo, nossa quarta vesícula, ela é muito desenvolvida, é grande, e nós temos, então, essa condição de olhar para os lados, né? Movimentar para os lados, movimentar em todas as direções, etc. Tal. Nós temos essa condição de equilíbrio muito melhor do que eles, tá? E os outros animais também o têm, tá? Os répteis, as aves e os outros mamíferos. O sapo não, o cerebelo do sapo é pouco desenvolvido. Por isso que a gente falou para vocês que ele tem essa condição de saltar só para frente, tá? Isso é uma característica dos sapos, tá? Não se esqueçam disso. Reprodução aqui. Aqui, Zé, tem uma pegadinha de vestibular, né? Presta atenção aqui, ó. A maioria deles são dioicos, né? Eles apresentam, então, condição separada, você tem o macho e a fêmea. A fecundação da maioria é externa, mas não é de todos, tá? Então, como é que é a fecundação do sapo, Zé? Vamos entender aqui. Vamos entender a fecundação do sapo, tá? O sapo, ele canta para atrair a fêmea, né? Aí, o que acontece? Acontece que o sapo, ele é carinhoso. Quando a fêmea chega próxima a ele exerce aquilo que nós chamamos de amplexo nupcial. O que é isso, Zé? Amplexo. Lembra lá? Ósculo e amplexo. Ósculo é beijo, amplexo é abraço. Ele meio que abraça a fêmea, tá? Ele abraça a fêmea, sabe? Aí, quando a fêmea sente-se abraçada pelo macho, ele não tem pênis, não tem nada disso. Ele tem um poro na cloaca que libera o espermatozoide. Aí a fêmea sente abraçada pelo macho, ela fica excitada, tá? Aí ao ficar excitada, ela libera os seus ovócitos na água. Aí pega uma região que tem capinzinho ali perto, alguma coisa assim. Pela excitação, ela libera os seus ovócitos. Aí o que ele faz? Ele coloca os espermatozoides dele sobre esses ovócitos. Aí você tem, então, a fecundação fora do corpo da fêmea. Ela é externa. Exatamente. Ela é externa, tá?
Com detalhe. Aí você fala, teve ou não ato sexual? Teve ato sexual, teve coito. Ah, mas eu achava que... Cuidado que isso é pegadinha de Enem, tá? Eu achava que ato sexual só era consumado se houvesse, no reino animal, só era consumado se houvesse penetração. Nem sempre, tá? Como você tem um estímulo do abraço e tem uma excitação da fêmea, e essa fêmea libera os seus gametas na água por causa dessa excitação, então a questão do sapo, embora seja fecundação externa, sem nenhuma penetração na fêmea, mas é considerado, o amplexo nupcial é considerado um tipo de coito, tá? É considerado um tipo de ato sexual. Guarda bem isso pro Enem, tá? Então nós temos, ó, os sem cauda, os anuros, que são os sapos, rãs e as pererecas, tá? Ah, e desse ovinho aqui eclode, então, né? A larva, que é o girino, que eu falei para vocês, vão passar por todo esse processo de desenvolvimento até a regressão da cauda e formação aí do indivíduo adulto. Agora, nós temos a segunda classe, que nós chamamos de caudados. Esses têm cauda, tá? Ou também conhecidos como urodelos. Então, a primeira classe, anuros, segunda classe, urodelos. Nossa, Zé, quem que são esses urodelos, tá? Bom, esses urodelos, eles têm um detalhe interessante. Eles lembram répteis, tá? Que nós chamamos de répteis escamados. Alguns répteis escamados, como, por exemplo, os lagartos. Mas eles não são répteis. Eles têm a forma de um réptil. Vamos lembrar no? Salamandra. Salamandras salamandra. Aquela que, segundo a mitologia, era resistente ao fogo, etc. Tal. Salamandra, então, é um anfíbio? É um anfíbio, não é um réptil. Cuidado com isso, tá? É um tipo de anfíbio, a salamandra. Ah, Zé, então, essa salamandra, ela tem uma situação bastante legal, né? Tem. Qual que é a situação dela? Ela tem um processo que ele chama aqui, ó, de neotenia. O que é isso, Zé? Neotenia é quando o animal ele desenvolve uma fase larval, tá? E essa larva, ela tem um amadurecimento sexual. Ele consegue, então, a partir da larva, a larva da salamandra é conhecida como axo, que você escreve com XO, tá? Axolotl é o nome da larva da salamandra. E ela adquire amadurecimento, e ao adquirir esse amadurecimento, o que vai acontecer com a salamandra, Zé? Ela adquire esse amadurecimento sexual e consegue reproduzir sexualmente ainda na fase larval. Toda vez que você tem reprodução sexuada na fase larval, nós chamamos esse processo de neotenia. Nossa, que legal. Mas isso é raro na biologia, tá? Larva se reproduzindo na fase larval. Mas por que ela não espera a fase adulta para ela se reproduzir? Porque na maior parte das vezes, a salamandra não chega na fase adulta. Por quê? Porque a vida larval dela, que fica na água, tá? Ela tem um ciclo vital maior na fase de larva e menor na fase adulta, certo? Então, para ela garantir a perpetuação da espécie, ela se reproduz ainda na fase larval. Nossa, que legal, eu não sabia disso. Sim, senhor, ela se reproduz ainda na fase larval. Fera demais, Esse processo de reprodução sexuada na fase larval, nós chamamos de neotenia, tá? Não se esqueçam disso. E a salamandra também tem desenvolvimento, quem chama de desenvolvimento indireto, tá? E, como eu já disse, a fase larval dela é axolotl. Do sapo pejerino e da salamandra é axolotl. Nós temos mais um tipo de anfíbio. Qual que é, Zé? O outro anfíbio são os gimno. Lembra de gimnospermas? Você vai lembrar gimno, tá? Que é nu, né? A palavra do grego. Gimnofionos. Ah, Zé, o nome feio. Você tem isso tudo na apostila do SAS, tá? Você tem os gimnofionos, também conhecidos como anfíbios ápodes. Apodos. Podos significa pés.
Ápode significa que eles não têm pés. Que legal. Eles não têm pés, não têm pé, meu caro. Então, muitas vezes eles são confundidos com répteis também, tá? O pessoal às vezes acham, né? Hoje é difícil você achar porque eles estão em extinção. Mas você acha a cobra cega, aí acha que é uma cobra. Na verdade, é um anfíbio, tá? Não é uma cobra, uma serpente. É um anfíbio. Nossa, Zé, então a cobra cega é um anfíbio. E diga-se de passagem, ela não vai te morder, não vai fazer absolutamente nada, tá? Qual que é a função dela? Função muito parecida com a minhoca. E eu vou logo explicando por que estão em extinção. As cecílias, também conhecidas, né? Cecílias ou cobras cegas. Então, elas penetram, estão sempre na região do solo ali, penetrando, formando galerias no solo para se alimentar de matéria orgânica. E ao abrir galerias no solo, elas favorecem muito a percolação e filtração de água no solo, tá? Essa é a famosa cecília ou cobra cega. Agora, presta atenção, cecília ou cobra cega, né? Pegadinha de Enem. É o único anfíbio que não tem reprodução, não tem fecundação, tá? Externa. A fecundação dela é interna. E também não tem desenvolvimento na fase larval, não tem larva da cobra cega. O desenvolvimento dela é direto, tá? A ESA como é que se dá a reprodução? Na época da cópula, o macho, ele coloca um pacote conhecido como espermatóforo no chão, tá? No solo. Esse espermatóforo ali está cheio de gametas masculinos, espermatozoides. Aí o que a fêmea faz? A fêmea vai com a sua cloaca, coloca a cloaca sobre o espermatóforo e ela acaba que recebendo, tá, o espermatóforo dele pelo poro genital. Então a fecundação ocorre dentro do corpo dela. E depois dos ovinhos já saem as cecílias, tá? Não tem fase larval. Então toma muito cuidado com esse detalhe, e se pensando em Enem, tá? E se pensando em provas de vocês, provas futuras. Bom, esse é o resumo aqui para anfíbios. E esse resumo vai ser muito importante. Vocês hoje, se não me engano, são 9 ou 11, ou 10 ou 11 questões por grupo, tá? A gente vai ter bastante questões na prova de vocês vão ter tempo para fazer, mas cada grupo vai ter que trabalhar um pouquinho, né? Isso me dá um pouco de trabalho, é óbvio, mas aí, para mim, fazer prova do jeito que vocês fazem aí, que a sala inteira faz as mesmas questões, né? Aí é muito, pelo menos, isso eu não chamo nem de prova essa que vocês fazem pelo Google Form, nem que vocês fazem comigo, porque vocês podem, obviamente, como é que fala, pesquisar. Eu chamo um trabalho, né? Trabalho que vocês fazem aí. Mas a gente tem que dificultar um pouquinho também, né? Porque senão fica chato, né? Cada grupo faz o seu trabalhinho, né? Agora, tô a sala inteira, 40 alunos, resolvendo, sei lá, 10 questões, as mesmas 10 questões, aí já fica meio piadista, né? Bom, na minha opinião, mas cada um tem a sua opinião. Então, vamos lá. Aqui eu tenho, então, ó, os répteis. Agora aqui, entenda um detalhe. Os répteis são os primeiros animais na escala zoológica a apresentar adaptações agora totais para a vida fora da água. Então, eles são totalmente adaptados para a vida no biociclo terrestre, que nós chamamos na ecologia de epinociclo, tá? Então, aqui, ó, já são animais que apresentam todos os anexos. Quando nós estudamos embriologia lá atrás, nós falamos dos anexos embriológicos, tá? Então, eles possuem o âmnion para hidratar o embrião, eles são animais triblásticos, eles são animais com celoma, óbvio, são animais deuterostômios, óbvio, se eles são cordados, óbvio, né? Eles são animais com mandíbula, então eles são animais gnastomados, e aqui são animais, não usa-se essa expressão mais, ó, pecilo. Embora esse material do objetivo aqui seja material de 2020, ainda eles continuam com o mesmo erro de sempre, né? Isso aqui não usa essa expressão mais animais de sangue frio. Aqui nós temos animais que nós chamamos de ectotérmicos, tá? Por quê? Porque ectotérmicos são animais que o calor de fora é que controla o metabolismo desses animais, tá? Então, por exemplo, na época do frio, está uma temperatura lá de 12 graus, tem um jacaré lá olhando, tal.
ele sente menos fome na época do frio, porque a temperatura baixa inibe o metabolismo. Já na época do calor, tá? É o inverso nosso, né? Nós somos animais endotérmicos, não é mais homeotérmicos, também essa nomenclatura foi retirada. Então, no nosso caso, é o calor que vem de dentro, a gente precisa comer mais no frio para produzir mais calor internamente, tá? Com o metabolismo dos carboidratos, respiração celular, etc. Para você, com o calor que vem de dentro, você manter a sua condição metabólica. Neles aqui, ó, não tem nada disso, tá? Ah, Zé, não tem nada disso. Não, são animais ectotérmicos. Se são animais ectotérmicos, é o calor de fora que vai determinar a taxa metabólica. Não esqueçam disso. Ô Zé, você falou aqui do âmnion, tem também, né? A lantoide, tem o saco vitelínico. Ah, eles têm, Zé? Tem o córion. Tem todos, né, Zé? Óbvio, só não tem placenta, porque placenta é uma característica apenas de mamíferos, e alguns mamíferos, tá? Como é que é o tegumento? Aquilo que eu falei para vocês. Tegumento agora, né, Zé? Tem muita queratina. Lembre-se vocês que nós temos queratina, né? E nossa epiderme aqui, ó, ela vai se desfragmentando, né? À medida que o tecido vai perdendo queratina aqui, ó. Nós perdemos também. E a queratina nossa aqui, ó, é para impermeabilizar a nossa pele também, para a gente não experimentar uma desidratação excessiva. Então, a queratina é de suma importância para nós, tá? Então, apresenta a pele seca, ao contrário das aves dos anfíbios, ó, não apresentam glândulas na região da extensão epidérmica. E aqui, ó, as placas de queratina são tão grandes que eles vão apresentar uma espessa camada córnea. Por isso, se você pegar lá ó, a carcaça do jacaré, parte de cima, é muito dura, é um réptil, né, Zé? Tartaruga, então, que é um quelônio, nem se fala, Zé, é muito dura, tá? Da tartaruga, né? Então, você tem essas carcaças duras aí por impregnações de queratina. Detalhe interessante com relação ao tegumento. Nós temos os poros femorais nos lagartos, tá? E nós temos aqui as glândulas de cheiro na cloaca das cobras. E aqui as cobras, no caso aqui, elas vão então apresentar, que são os escamados, né? Assim como os lagartos e as cobras vão apresentar as mudas, né? Elas trocam de pele ao longo da vida. Às vezes você encontra aquelas cascas, né? De pele de cobra ao longo da vida. Aí você fala assim, Zé, qual que é a classificação que nós temos para os répteis? Vou citar aqui algumas classificações para você, depois você vai olhar aí na sua apostila, que você vai ter também aí, tá? Que a gente está passando um resumo, mas falando bastante coisa e passando pouca coisa escrita, eu passei um resumo para vocês. Os répteis, eles são classificados, tá? Você tem os répteis que são os riconcéfalos, depois se você quiser colocar aí no seu Googlezinho aí, você vai ver um que chama-se tuatara, é um réptil primitivo, tá? Ele tem aqui, ó, uma espécie de terceiro olho na metade da testa. Esse réptil também está meio que em extinção já, tá? Ele tem dois olhos e tem um aqui na metade da testa. Bem aqui, lembra? Parece um estilo de lagartixa maior. Só que esse olho aqui, ele é focado numa glândula que nós temos aqui perto do hipotálamo, que é a glândula pineal. Esse olho, ele não tem referência visual, tá? Ele é mais para sensitivo, para sentir, né, o meio externo, tá? É um olho sensorial que nós chamamos. Então não tem acuidade visual. Então nós temos os riconcéfalos, certo? Além dos riconcéfalos, nós vamos ter os escamados. Então nós temos répteis ainda que mantêm uma espécie de escamas, né? Aí dentre os escamados nós temos dois tipos. Nós temos os lacertílios, tá? Que são os lagartos, e nós temos um aqui que a gente vai ver, depois eu vou mostrar para vocês a dentição, que são os ofídeos, que são as serpentes, tá? Aí nós vamos entender, Zé, aqui que é uma cobra áglifa, em função da dentição, o que é uma cobra opstóglifa, e o que é uma cobra solenóglifa, Zé? Nós vamos entender tudo isso? Vamos, eu vou mostrar para vocês a dentição
Aí na apostila de vocês mesmo, aqui eu não vou ter, mas na apostila de vocês aí tem. Eu vou mostrar para vocês os tipos de dentição, tá? Ah, e qual que é a dentição da cascavel? Por que que ela é solenóglifa? Por que que a coral verdadeira é proteróglifa? Por que que a mussurana é opstóglifa? E por que que a jiboia, ou anaconda, ela é áglifa? Não tem dentição. Mas antes disso, você tem também os répteis que são os quelônios. Aí você tem os quelônios, são aqueles que têm a casinha, né? Você tem a tartaruga, os jabutis e os cágados, tá? Para proparoxítono, né? Cágados, não fica feia a palavra, certo? Que todos conhecem, todos já viram em zoológico, etc, tal, blá, blá, blá. O esqueleto, Zé, o esqueleto dos répteis aqui, eles são bem legais. Vou mostrar um negócio para vocês aqui, com relação ao esqueleto. Aí, peraí que deu uma falhada no meu mouse. Olha só, aí você tem aqui, ó, alguns detalhes, né? Você tem o crânio já, igual a gente aqui, ó. Tem essa região que a gente chama aqui na coluna e o crânio, esses ossos aqui que permitem a ligação, que você faz esse movimento assim, ó, tá? Que a gente chama de côndilo occipital. Então aqui você tem a ligação entre o crânio e a coluna vertebral, tá? Então nós temos a presença aqui de um côndilo occipital. Alguns detalhes legais. A cobra apresenta uma coluna vertebral com mais de 500 vértebras. Nós temos 33, a cobra tem 500, tá? Vértebras na coluna vertebral. E um detalhe interessante, ó, existem cordados com exoesqueleto? Existe. As tartarugas. Opa, então tartaruga tem um esqueleto, uma couraça protetora externa? Claro que tem, você conhece a casinha dela, pô, tá? A gente chama de carapaça dorsal e plastrão na região do ventre dela, protegido, e na região de cima dela, você tem aquela carapaça, que é muito dura, né? Aquilo, hoje, é considerado um exoesqueleto. Mas aí você perguntaria para mim assim, Zé, mas e dentro da tartaruga? Né? Se eu fizer uma tartaruga está morta, vou fazer uma biópsia de uma tartaruga, por exemplo. Se eu fizer uma biópsia da tartaruga, eu vou observar que dentro dela, dentro da tartaruga, eu tenho ossos. Ou seja, mas ossos não são endoesqueleto? São. Então, guarde bem isso. Os quelônios da tartaruga, eles são os primeiros animais na escala zoológica a apresentar, hoje, considerado pela maioria, tá? A apresentar simultaneamente exo e endoesqueleto. Nossa, Zé, então eles apresentam tanto esqueleto externo quanto esqueleto interno. Exatamente, apresentam tanto exo quanto endoesqueleto. Nossa, mas esse é facinho, hein? É muito fácil, tá? E além dos quelônios, nós temos então os crocodilianos, né? Quem que são os crocodilianos? São os jacarés, os crocodilos, como o próprio nome diz, né? Alligator. Então são répteis também, tá? Não esquecendo que entre os lacertídeos, que eu falei do camaleão, tá? Do lagarto, nós temos também entre os camados, nós temos a lagartixa, que em alguns lugares do Brasil chamam de calango, né? Então eles ficam, às vezes, aparecem na sua casa, fica comendo inseto, né? Principalmente eles gostam muito de mosquito, mosca, a maioria das vezes come mais mosca. Eles gostam muito de comer mosca, etc, tal, né? Mas ela não é agressiva, não é peçonhenta, não produz veneno, tá? E nunca vai te atacar. Na verdade, ela vai fugir de você. O grande problema é que a gente tem com os répteis, parece que é um ser meio asqueroso, né? Aí você tem uma certa dificuldade, tá? De lidar com os répteis. Embora alguns gostem de ter em casa, né? Tem cobra em casa, que é proibido, etc. Bom, a digestão aqui, ó, a boca deles, boca com dentes, tá? Eles têm, olha só o jacaré, lembra o jacaré? A língua é projetada para fora, para apreensão da presa. Alguns apresentam glândulas venenosas, né? Que é o caso dos ofídeos,
que desembocam, então, em dentes inoculadores. Olha só, você tem aqui, ó, o esôfago, o estômago deles parece com o estômago de ave, porque a ave tem proventrículo, proventrículo e moela, e eles têm aqui, ó, moela, principalmente no jacaré. Ah, então essa moela aqui ajuda a trituração do alimento, igual acontece nas aves? Exatamente. Ajuda a trituração do alimento, tá? O intestino delgado e grosso, terminando quase sempre nos répteis em cloaca, tá? Cloaca. Não se esqueçam disso. Aí apresentam glândulas salivares, apresentam fígado, apresentam pâncreas, são bastante desenvolvidos. Olha, eles são animais com respiração pulmonar, todos eles já apresentam essa adaptação para a vida terrestre, com essa respiração pulmonar. Aí você me pergunta, mas e a tartaruga aquática, hein? Como é que ela consegue ficar tanto tempo debaixo d'água? Não é? Como é que o pulmão dela consegue superar isso? Bom, ó, nas tartarugas há uma respiração auxiliar através de sacos branquiais na cloaca. Então ela tem a respiração que nós chamamos de respiração cloacal quando ela está em submersão, quando ela está nadando debaixo d'água. Exatamente, tá? E aqui nós temos, então, dois tipos de circulação, né? Nós temos a circulação fechada e dupla, quer dizer, o coração já é dividido, tá? E a circulação aqui, ela é incompleta. Por quê? Porque ainda você tem misturas dos sangues, exceto os crocodilianos, tá? Que aí nós vamos ver, ou vocês já viram, né? Deve ter visto já com a Lenise sistema circulatório. Aí nós vamos ver isso vocês vão ver comigo o sistema circulatório. Toda essa parte vocês viram no primeiro ano, da parte da Lenise, vocês vão ver comigo no terceiro ano, tá? Então, olha só, o sistema circulatório deles, no ventrículo, entre os ventrículos ali, ó, eles têm o septo sabatier no começo, tá? Esse septo sabatier é um crescimento que você tem ali, uma paredinha para separar os dois ventrículos, direito e esquerdo. Só que ainda a parte de baixo, na maioria deles, como a tartaruga, por exemplo, os lagartos, tá? Na maioria deles você tem a mistura dos sangues, nas cobras, nas tuatárias, você tem a mistura do sangue venoso com o sangue arterial. Mas, nos crocodilianos, esse septo aqui, ó, ele cresce e separa completamente os ventrículos cardíacos. Aí, nos répteis crocodilianos, ele já tem um coração com 4 compartimentos, 2 átrios e 2 ventrículos, tá? Não há mistura de sangues dentro do coração, mas ainda ocorre mistura de sangues fora do coração. Aqui, ó, quando saem as duas artérias, tá? Dos ventrículos do coração, saem as artérias. Aqui em cima, no arco da artéria, que a gente chama de artéria aórtica, você tem um buraquinho, tá? Que nós chamamos de forame de Pannisa. Nesse buraquinho aqui, ó, você tem a mistura do sangue venoso com sangue arterial. Portanto, ocorre mistura de sangue. Se ocorre mistura de sangue, Zé, se eu tenho ainda mistura de sangue venoso com sangue arterial, então, tá? Você tem uma situação bastante interessante aqui com relação a esses répteis, que ainda há mistura de sangues, tá? No organismo, ainda que não seja dentro do coração, com relação aos crocodilianos. Tá? No nosso caso, nós não temos, nem nós, nem as aves, não temos mais essa mistura de sangues. Os rins são metanéfricos, tá? Aqui nós vamos ter ausência de bexiga nos ofídeos e nos crocodilianos. Eles são animais uricotélicos, porque eles botam ovos na maioria das vezes, tem os vivíparos também, mas na maioria das vezes eles botam ovos e excretam esse ácido aqui, ó, que é o ácido úrico, tá? O sistema nervoso deles tem 12 pares de nervos cranianos, tá? E nesse caso aqui, ó, como o nosso caso, a região do telencéfalo, tá? A região do córtex cerebral é bastante desenvolvida. Olha, todos os répteis são dioicos, têm sexos separados, tá? Detalhe, não tem fase larval em réptil, tá? A fecundação é interna e o desenvolvimento é direto. Eles são, então, eles podem ser ovíparos. O que é ovíparos? É igual a galinha. O ovo é chocado fora da mãe. Alguns são vivíparos, já nascem já igual aos pais, que é o caso da sucuri. Nós somos seres vivíparos.
E nós temos alguns, como a coral, a cobra, que são ovovivíparos. Nossa, Zé, ovovivíparos, o que significa? Qual que é a diferença entre ovíparo e ovovivíparo? Ovovivíparo, uma parte do ovo é chocado dentro do animal e a outra parte do ovo é chocada dentro da mãe, né? E a outra parte do ovo, a tartaruga vai lá, faz o buraco na areia e coloca. Ele acaba o desenvolvimento, ele é chocado fora do corpo da mãe, tá? Detalhe, em alguns répteis, você tem o pênis, na tartaruga e no crocodilo, tá? E você tem esse M-pênis aí, que tem uma certa bifurcação, tanto em cobras como em lagartos, tá? Você vai ter a presença desse M-pênis. Eu quero agora só destacar com vocês aqui, antes da gente falar sobre um pouquinho sobre as aves, eu quero destacar com vocês o tipo de dentição das cobras. Eu vi que aqui na apostila do SAS tem um detalhe legal aqui que vai mostrar. Eu acabei colocando aqui na química. Então, que vai mostrar a dentição das cobras. Vamos dar uma olhadinha aqui, peraí. Vou colocar de novo. Cobra, cobra, cobra. Aliás, é o nome de um professor que vocês terão ano que vem. Professor Cobrinha. Aqui. Deixa eu ver aqui se vocês vão... Estão enxergando aí, né? Aí tem as ordens aí, ó. Gimnofiona. Eu já falei tudo isso aqui para vocês, mas de forma mais resumida. Que aqui está muito grande, viu? Aqui as formas aí da metamorfose, ó, da larva girino aqui, ó. Os ovos eclode girino, ó. Tá vendo que eles têm cauda, ó? Aí no final da metamorfose, você tem a regressão total da cauda. Aqui os répteis, deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó, esse aqui que eu quero que vocês vejam aí. Os tipos de dentição que nós temos aqui nas cobras, tá? Para a gente fechar essa parte aqui dos répteis. Olha só, nós temos as cobras. Vamos começar aqui desde a primeira, né? Áglifas, tá aí, ó. O que é áglifas? A áglifa, ela não tem uma presa inoculadora, ela tem dente, tá? Mas ela não tem uma presa inoculadora de veneno. Normalmente ela não tem glândula de veneno, é uma cobra não venenosa, não peçonhenta, tá? Então, nesse caso aqui, ó, você tem a jiboia, tá? Você tem a sucuri, que no Amazonas, né, eles chamam de... É sucuri no Pantanal e anaconda no Amazonas, mas a cobra é a mesma. Então, normalmente ela mata por estrangulamento e engole a vítima, né? Para que ela fique 6 meses sem se alimentar ali. Então, se ela engolir, por exemplo, um bezerro, ela fica em torno de 6 meses. Normalmente, se o bezerro tiver já chifre, o chifre fica para fora, né? Ela fica 6 meses ali em hibernação, digerindo o alimento. Agora, já as cobras que apresentam presa, aqui é a presa, ó, tá vendo que a presa já é um dente já bem destacado aqui atrás, ó. Essa presa aqui é a presa que nós chamamos de presa inoculadora de veneno. Nossa, Zé, que violento, hein? Mas para ser mais eficiente, a presa ela tem que estar aqui na frente, ó, tá? Quando ela está aqui atrás, ela é menos eficiente, ela consegue atingir animais menores, mas animais maiores, a mordida dela quase que não atinge. Então, essas que apresentam, tá? Essa presa mais na região de trás da boca,
nós vamos ter aqui, ó, a famosa falsa coral, que você olhando assim, ela é rubro-negra, né? Ela é preto e vermelho. Você tem aqui a mussurana e a famosa cobra cipó. Então, essas cobras aqui, ó, embora muitas vezes a picada delas ela não consegue ingerir em mamíferos maiores o veneno, ela já tem aqui, ó, a glândula do veneno e tem a presa inoculadora do veneno na região posterior da boca. Por isso que uma das formas mais fáceis que você tem identificar se a coral é falsa ou verdadeira, lógico que não é assim, essas coisas que matam, né? Porque se abrir a boca dela, se a presa dela estiver atrás, é coral falsa. Se a presa estiver na frente, é proteróglifa, é coral que nós chamamos de coral verdadeira, tá? E aqui, ó, nós vamos ter aqui as proteróglifos que eu acabei de falar, tá? Essas proteróglifos aqui já tem presa na frente, a coral verdadeira. Você tem a naja também desse jeito. Só que a naja, além de ter essa presa aqui, ó, ela tem a capacidade de cuspir o veneno, né? E é interessante que ela cospe o veneno. Normalmente esse veneno vai no olho. Se for um homem, por exemplo, vai no olho do homem, você fica momentaneamente ali sem visão, ela aproveita e vai lá e te pica. E o veneno dela é altamente nocivo, tá? Agora, qual que é a diferença, ó? Na naja, na coral verdadeira, nas proteróglifas, o dente inoculador, ou a presa inoculadora de veneno, tá? Apresenta esses sulcozinhos aqui, ó. Ela é toda sulcada aqui dentro, ó. Então, quando ela pica, ou ela tá mordendo e picando, né, simultaneamente, esse dente aqui permite que o veneno, a peçonha, seja escorrida para o corpo do indivíduo, tá? E a cascavel aqui, né, Zé? Jararaca, surucucu, são cobras extremamente venenosas. Aqui, ó, elas têm aqui uma presa, ó, que lembra uma agulha de injeção mesmo, viu? Uma agulha de injeção. E nessa agulha de injeção aqui, ela vai injetar a peçonha ou veneno no animal que ela está, então, picando, tá? Então, ela tem um dente inoculador com um canal para injetar o veneno. Detalhe, Zé, por que que esses animais peçonhentos, quando eles fecham a boca, principalmente quando você tem uma mandíbula mais desenvolvida aqui, ó, por que que ele não fura a parte de baixo da boca? Já parou para pensar nisso? Quando ele está fechando a boca, ele não fura a parte de baixo da boca. Por que que ele não fura, Zé? Não fura por uma razão muito simples, porque essa presa inoculadora, ela tem um movimento, e esse movimento, junto com essa região aqui, ó, do maxilar dela, é conhecido como streptostilia, tá? Que é o movimento da presa. Quando ela está fechando a boca, a presa, ela deita, tá? E a presa, ao deitar, fecha a boca, não tem como furar a parte de baixo da boca. Simples assim. Nossa, Zé, que legal, não sabia disso. É lógico, você não sabia, mas você acabou de aprender, entendeu? Isso, então é facinho mesmo, bobinho, tá? Vamos falar um pouquinho das aves também, um resuminho das aves. Vai ser importante hoje para a prova de vocês. Vai ser muito importante também, tá? Não sei quais são, eu escolho as questões aleatoriamente sequenciais, né? E aleatoriamente não sei quais serão as questões que vocês vão cair aí para resolver. Mas vocês vão achar fácil. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Ô Zé, e as aves, hein? Ó, primeira coisa que você tem que guardar das aves, nós temos dois tipos de ave. E aqui já começam os animais, tá? Que mantêm a temperatura corpórea constante. Ao contrário dos seus antecessores na escala zoológica. Você pegar os peixes, os répteis, os peixes, os anfíbios, os répteis e também os ciclostomatos lá atrás, a temperatura varia com a temperatura do ambiente. É o calor do ambiente que determina a temperatura corpórea. Então, se você pegar aqui as aves, nós vamos ter aqui algumas características legais das aves, né? Vamos ter algumas características legais. Quais seriam essas características legais das aves? Primeiro, nós temos dois tipos de aves que eu tenho que guardar. Duas classificações. Eu tenho as aves que nós chamamos de aves ratitas e tem as aves carinatas. Ratitas são as aves corredoras, que não voam. Lembra lá da ema, do avestruz?
São aves que são grandes, né? Tem aquele ovão, então elas correm e não voam. E carinatas, E carinatas, Carinatas são as aves voadoras, tá? Embora algumas aves tenham dificuldade de voar, por causa do peso específico, etc., a massa específica, mas elas conseguem voar até certo, tem uma certa capacidade de voo, né? Pega, por exemplo, uma galinha. Ela consegue voar um pouco, mas consegue, tá? Então, algumas aves voam menos, mas também voam. São carinatas. Aí nós vamos entender aqui algumas características. Por exemplo, bom, são cordados, vertebrados, óbvio, né? Elas são, então, tem âmnion e elantoide, porque tem no ovo um âmnion e elantoide, e são animais que mantêm a temperatura corpórea constante. Então, nós não usamos mais essa expressão aqui antiga. A expressão atual é endotermos ou endotérmicos, tá? Essa é a expressão atual, isso aqui é antiga. Isso aqui eles falavam que eram animais sangue quente, não usa isso mais não, tá? Então, as aves mantêm a temperatura corpórea em torno de 40 graus Celsius. E outra coisa, apresenta um corpo aqui com uma aerodinâmica, tá? Coberta de penas, e essas penas são penas epidérmicas, tá? Penas adaptadas ao voo. Quais são as características gerais? No tegumento, ela tem, então, uma pele delgada, seca e sem glândulas, exceto uma glândulazinha que ela apresenta lá na base da cauda dela, que chama-se uropigiana. Para que serve essa glândula? Olha só quando o tempo está fechando para a chuva, você vê na galinha mesmo. Talvez a galinha seja a ave que você tenha mais contato. Aí você olha para uma galinha assim, ó, você vê que ela sobe na árvore e começa a bicar. Parece que ela está bicando a parte de trás da cauda dela, tá? Cauda que eu digo da parte terminal, né? Das penas caudais. Ali, ela tem uma glândula de óleo, que é a glândula uropigiana. Por que que ela bica ali? Aí você vê ela passando o bico na pena. Por que que ela está passando o bico na pena, Zé? Para impermeabilizar as penas. Qual que é o motivo dela impermeabilizar as penas? O motivo dela impermeabilizar as penas é muito simples. A ave tem a pele muito fina, recoberta por penas. Se chover e ela não impermeabilizar a pena, o que que vai acontecer? Ela fica com a pena encharcada. E como ela tem a pele fina, ela tem alta propensão a desenvolver doenças do trato respiratório. Nossa, Zé, eu não sabia disso, que a ave tem alta propensão a desenvolver doenças do trato respiratório. Bom, agora você sabe, tá? Se ela tem alta propensão a desenvolver doenças do trato respiratório, Zé, o que que vai acontecer? Ela pode morrer por gripe. Tu não lembra que aquela gripe H5N1, a gripe aviária, né? Ela é tão complicada para a ave, mata mesmo, tá? Então, a ave, por ter a pele fina, e se a pena ficar encharcada, quando você tem acidentes ecológicos, óleo na água, que suja as penas dela, ela não consegue permeabilizar, aí ela vai morrer de pneumonia, tá? Então, para evitar ela molhar a pele dela, que é fina, ela passa esse líquido impermeabilizante na pena antes das chuvas. Então, esse líquido é extraído da glândula na base caudal dela, que é a glândula uropigiana, que serve para impermeabilização. Agora, nem se fala, então, do pelicano, por exemplo, que mergulha, tá, na água. Eles sempre estão passando esse óleozinho aí nas penas, beleza? Então, aqui, ó, você tem, então, o esqueleto, detalhe, ossos ocos. Por isso que é fácil quebrar o osso do frango, né? Quando você quebra o osso do frango, olha dentro do osso. Você vai ver que ele é oco. A gente chama de ossos pneumáticos, tá? Por que que eles têm esses ossos pneumáticos aqui, Zé? Porque o osso oco vai favorecer as aves carinatas no seu voo. Você diminui o peso específico, tá, do animal. E você tem outras adaptações para o voo também. Por exemplo, a ave não tem bexiga urinária, ausência de bexiga urinária. Por quê? Porque se tiver a bexiga cheia lá de xixi, vai aumentar o peso dela. Se aumentar o peso dela, não é uma característica ideal para o voo, vai dificultar o voo, tá? Então, tem aquele osso de trás da base caudal lá, e a coluna, ela termina num osso que a gente chama de quilha ou carena, tá? Nessa quilha ou carena aqui, ó,
quando ela está voando, serve para direcionar, como se fosse um remo, o voo da ave, tá? Então, quilha ou carena, aquele ossinho que tem na parte terminal, que às vezes, antigamente, o pessoal estava comendo frango, né? Ficava aquilo, parecia um estilingue, aí vamos quebrar para ver quem consegue quebrar, não sei o que e tal. Aquilo é a quilha ou carena, tá? E também só tem aqui, ó, um côndilo occipital, essa ligação entre a cabeça, tá? E a coluna vertebral. Então, detalhe, o bico dela é córneo, não tem dente, tá? Na boca, tem o bico córneo, mas para exercer a função do dente, você tem aqui, primeiro, você tem um esôfago com um papo, logo abaixo que ela come, esse papo que serve para armazenar e amolecer o alimento, tá? Ela não contém glândulas salivares, porque na verdade a digestão ela começa a partir da umidificação no esôfago, e aqui ela tem a famosa moela. A moela é como se fosse os dentes que ela não tem, para triturar o alimento, tá? Ela tem o estômago dividido em proventrículo, que realiza o processo de digestão química, e a moela, que vai realizar o processo de digestão mecânica. E o intestino das aves, ele vai terminar no que nós chamamos de cloaca. Nossa, Zé, então termina em cloaca. Então, na cloaca libera tanto o xixi quanto a urina. Isso. E libera os ovos também. Detalhe. Às vezes você fala assim, estava andando na rua, o passarinho fez cocô em mim, ou saiu. Eles não seguram. Não tem como segurar, entende? Até porque a bexiga É urinária dele... sorte, Zé. Oi? É sorte. O pessoal fala que é sorte, né? Mas eles não seguram, tá? Eles não seguram. Então, se for pomba, é um azar lascado, né, Bruno? Porque você pode pegar até toxoplasmose, né? Esse negócio do cocô dela. Eles não conseguem segurar porque não tem bexiga. Ah, mas eles fizeram de propósito. Não, não fez de propósito, não. Então, aqui você tem um fígado que pode ou não apresentar a vesícula biliar, mas todas as aves já possuem pâncreas. Detalhe, nós temos aqui os sacos aéreos, que formam aqui o pulmão saculiforme, acho que eu tenho a foto dele aqui, ó. Então aqui você tem um pulmão com sacos aéreos. Para que servem esses sacos aéreos aqui, ó? Esses sacos aéreos aqui servem para o animal flutuar durante o voo. Ah, então ele enche como se fosse bexiga de ar no pulmão? É, bexiga de ar no pulmão, cheia, que favorece o momento que o animal está voando. É uma adaptação para o voo. Só que tem um detalhe: a hematose, que é a conversão do sangue venoso em arterial, ela não acontece no alvéolo pulmonar. Ela vai acontecer nos bronquíolos. Então, nos bronquíolos que acontece a conversão do sangue venoso em arterial, porque o pulmão das aves, normalmente, ele é repleto de sacos aéreos para favorecer o voo, tá? A circulação é igual ao coração da ave, o nosso coração, anatomicamente ele é muito parecido, tá? Você tem a circulação é fechada, ela é dupla e completa, agora você já tem, ó, 2 átrios e 2 ventrículos, portanto, você não tem mais, guarde bem isso, hein? Você não tem mais mistura de sangue, tá? Você tem 2 circulações independentes. Sangue azul, entre aspas, carregado de CO2, né, na forma de íons bicarbonato, e o sangue vermelho, carregado de hemoglobina com oxigênio, na forma de oxihemoglobina. Aqui, ó, a aorta, aquela que sai do ventrículo esquerdo, aquela artéria crossa aórtica, ela sai e se curva para a direita. A diferença é que a nossa, ela se curva para a esquerda, e das aves se curva para a direita. Só essa. Agora, anatomicamente, o coração é muito parecido. Quando você pega o coração de um frango, você corta ele no meio, você vê dentro do coração como é que são as cavidades do seu próprio coração, tá? E você tem 2 átrios e 2 ventrículos, assim como as aves também têm 2 átrios e 2 ventrículos. Outra coisa, até aqui, ó, todos os animais, os anteriores, tá? Tanto os ciclostomados, os peixes, os anfíbios e os répteis, apresentam o que nós chamamos aqui de hemácias, tá? Nucleadas. Então, tem núcleos hemácias ainda. Então, hemácia sem núcleo é uma característica exclusiva dos mamíferos, tá? Para liberar mais espaço para a condução do oxigênio.
Então, hemácia sem núcleo, característica dos mamíferos. Excreção. Como é que nós vamos ter aqui a excreção? Os rins aqui são metanéficos, na posição posterior do corpo, tá? Os dois ureteres aqui, ó, não terminam em bexiga urinária, porque ela não tem, até vai falar aqui, né? Então, vai terminar direto na cloaca, tá? Ausência de bexiga urinária, e aves, como botam ovos, excretam ácido úrico para não matar o embrião, porque o ácido úrico é um elemento sem toxina, para não matar o embrião dentro do ovo, tá? Sistema nervoso aqui bastante desenvolvido, você tem o telencéfalo, o cerebelo bem desenvolvido, ao contrário dos anfíbios. Você vai ter aqui 12 pares de nervos cranianos, igual nós temos 12 pares de nervos cranianos. Todas as aves são dioicas, a fecundação de todas é interna, não tem nenhuma ave com fase larval, tá? Elas são ovíparas, botam ovos e chocam o ovo fora do corpo da mãe, com desenvolvimento direto, tá? Ocorre pênis em algumas espécies, como o ganso, o pato e o avestruz. As demais não têm pênis. O galo, Zé, não tem pênis. Ele troca, então, no momento da cópula, ele libera o espermatozoide através da sua cloaca. E a partir daí, a partir da cloaca, o espermatozoide ele é absorvido pela cloaca da fêmea, tá? E o ciclo dela tem ciclos, né, menstruais, e tem um detalhe. Quando não tem a fecundação, por exemplo, a galinha de granja não tem fecundação, aquilo que você come lá é o ovócito dela, não é o ovo da galinha, tá? Porque não foi fecundado. Então, no ciclo menstrual, a mulher libera o ovócito, né, no 14º dia, na metade do ciclo. A galinha, ela libera no 21º dia. Só que a forma dela liberar o óvulo já tem a casca calcária, tá? Então já libera aquilo que você chama de ovo, que não é ovo, é ovócito de granja, tá? Ela libera com casca calcária. A única diferença é que quando você pega o ovo de uma galinha caipira, normalmente tem o galo no terreiro e o ovo dela é produto de fecundação. Como é produto de fecundação, ali você tem um ovo de fato, né? Com um embriãozinho em desenvolvimento, tudo bonitinho, tá? Aí você vai ter um embrião de verdade. E para a gente fechar essa aula de hoje, para a gente acabar aqui a questão da prova, né? Que a prova é muito fácil. Você não tira nota máxima nessa prova, só se você não quiser mesmo. Fizer muito esforço, tá? Porque é muito fácil. Olha só. Nós temos os mamíferos, somos nós, né? Então aqui é fácil, a gente faz só um resumo, né? Você tem animais aqui, como os demais, todos são triblásticos, celomados, deuterostômios e endotérmicos, né? Animais que mantêm a temperatura constante. Se a temperatura constante das aves é em torno de 40 graus Celsius, dos mamíferos, de uma forma geral, é em torno de 38 graus Celsius. No nosso caso específico, 36, 36,5, tá? Agora, de uma forma geral, os mamíferos ficam em torno de 38. Se pegar o cãozinho, 38 graus Celsius, que é a temperatura ideal mantida para que nós tenhamos, então, uma hidrólise enzimática efetiva. Então, vamos lá. Quais são as características gerais? Tegumento. Nós temos uma epiderme, né, com a camada bastante corneificada, ou seja, você tem bastante queratina impregnada aqui, tá? E outra coisa, agora uma característica exclusiva dos mamíferos, que só tem nos mamíferos, tá? Você tem essas 4 glândulas aqui, ó, sebáceas, sudoríparas, odoríferas e mamárias. Então, animais com essas 4 glândulas aqui só podem ser mamíferos, tá? Outra coisa que distingue os mamíferos dos demais animais. Animais que têm a presença de pelo também é uma característica de mamífero. A baleia tem pelos, é muito pouco, mas tem. Pedras barbatanas, na região de baixo aqui do corpo, mas tem, tá? E o esqueleto? Bom, o crânio, no nosso caso, nós temos então aqui, são os primeiros animais com 2 côndilos occipitais, tá? E outra coisa, uma característica nossa, no pescoço, característica dos mamíferos, no pescoço, nós temos 7 vértebras. 7 vértebras no pescoço. Girafas, 7 vértebras no pescoço, só que elas são maiores e mais distanciadas. Mas todos os mamíferos têm 7 vértebras
na região cervical ou na região do pescoço, tá? E outra coisa, o ouvido também médio tem esses 3 ossículos aqui, né? Martelo, bigorna e estribo. Nós vamos ter esses 3 ossozinhos aqui no ouvido médio. Está relacionado à membrana timpânica, né? A membrana que está relacionada à audição. Olha, bocas com dentes, tá? Ah, mas tem alguns casos que pode estar ausente, mas muito raro, tá? O estômago longo atravessando o diafragma, que é o músculo respiratório. Esse músculo respiratório aqui, ele é exclusivo dos mamíferos, tá? Diafragma é o músculo que controla nosso ciclo respiratório, e ele é exclusivo dos mamíferos. O estômago simples, ou seja, o estômago, ele pode ser dividido também. Estômago monogástrico é simples, só tem um estômago, ou ele pode ser dividido em compartimentos, tá? Nesse caso aqui, que são os ruminantes, são os poligástricos. E no caso dos poligástricos, você tem 3 compartimentos. O primeiro é o rumen, o segundo é o retículo, o terceiro é o omaso. Esses 3 primeiros compartimentos são transformações do próprio esôfago. Agora, o compartimento que representa o estômago verdadeiro é o abomaso. Esse, sim, é o estômago verdadeiro. Mas eles têm 4 compartimentos que realizam uma digestão preliminar para realizar a efetivação da digestão, tá? No intestino delgado, na região do duodeno. Então, eles apresentam também intestino delgado e grosso, terminando em ânus, tá? E alguns mamíferos com características de aves, são aqueles mamíferos que apresentam cloaca, os marsupiais, por exemplo, e os monotremados. Aqui, os monotremados, você tem o ornitorrinco, tá? E a equidna, né? Ele tem o bico de ave e bota ovo. São os únicos mamíferos que nós temos sem placenta e ovíparos, tá? Então, esses mamíferos apresentam cloaca. E também os marsupiais, como o gambá, por exemplo, normalmente ele tem também cloaca. Entre os marsupiais também você tem o canguru, né? São animais que têm a placenta primitiva, que a gente chama de metatérios, tá? E você tem também aquele koala, também é um marsupial, tá? Gambá, canguru, koala, todos são marsupiais. Tem aquela bolsa marsúpio que abriga, tá? O bebê canguru logo no início da gestação, né? A gestação do canguru demora 18 dias, nasce, parece um ratinho e vai para dentro da bolsa da mãe. Por quê? Porque a placenta primitiva não tem como nutrir. Aí, como não tem como nutrir, a partir daí ele começa a nutrir-se, as tetinhas estão lá dentro, né? Ele começa a mamar o leite da mãe e ali ele fica até completar o seu desenvolvimento, depois ele sai da bolsa da mãe. São os marsupiais, tá? Respiração, ela é exclusivamente pulmonar, são os únicos animais que já têm as pregas vocais, e a presença, então, que eu falei para você, exclusiva aqui do diafragma. Nós temos a circulação fechada, dupla e completa, tá? Com 2 átrios e 2 ventrículos. As hemácias são anucleadas, são os únicos animais na escala zoológica que apresentam hemácias sem núcleo para ter mais espaço para a condução do oxigênio. Sistema nervoso muito desenvolvido a partir das 5 vesículas cerebrais, tá? Então, o córtex cerebral é bastante desenvolvido, a região do hipocampo é bastante desenvolvida, são animais com alta capacidade de aprendizado. E aqui nós temos 12 pares de nervos que nós chamamos de nervos cranianos, tá? Assim como acontece nas aves também, e nos répteis. O sistema urogenital deles, os rins são metanéficos, ureteres desembocando na bexiga urinária, que tem bexiga urinária, fecundação sempre interna, desenvolvimento sempre direto, tá? Você tem aqui, a maioria deles apresentam placenta verdadeira, portanto, são eutérios, que a gente estudou lá no início do ano, tá? São vivíparos na maioria, ou ovíparos, no caso aqui que eu falei para vocês, do ornitorrinco, que bota ovo como ave, tem bico, mas tem hemácias anucleadas como os demais mamíferos, tá? Tem bico de ave, bota ovo como ave, mas é considerado um mamífero. E tem uma espora também que lembra a espora do galo, né? O ornitorrinco, ele é venenoso. Já a equidna já não é venenosa. Então, aí você tem aí as características desses animais, tá?
e alguns deles vocês se depararão hoje na prova de logo mais. Eu vou começar a prova mais cedo com vocês, vou liberar o link para vocês, pode ser que vocês demorem um pouco, eu vou liberar o link para vocês, a partir da 1 hora eu já vou liberar o link para vocês, tá? Para agilizar já vocês fazerem a prova aí, dá pode fazer até... vocês não vão demorar mais do que 1 hora para fazer essa prova, de jeito nenhum. Isso 1 hora, você conferir bastante os gabaritos, justificar as questões, não basta você marcar apenas, né, a questão, você tem que justificar porque você está marcando aquela alternativa, óbvio, como sempre, vocês já cansaram de ver isso comigo, né, não vou ser redundante, falar de novo isso, a mesma coisa. Então, vocês vão dar uma olhadinha, conferir, acertar e tirar os 8 pontos que vocês têm que tirar. E atividade, vocês têm esse trimestre, quantos pontos? É 1,5 ou 2,5, hein? Atividades. Quantos pontos são de atividade de vocês? Esse negócio aqui não vai ter mais vocês iam ter... Não faço a mínima ideia. Então, também agora tem que ver com o Vanderlei depois. Se é 1,5. Vai ter aqui esse trimestre? Porque vocês iam ter aquele negócio de ciência em show, né? Mas aí, como não vai ter, agora eu já não sei, eu acho que você deve... Agora eu não sei o que eles fizeram com... Às vezes é um projeto solidário. Mas vocês têm o projeto solidário. Tá certo. Tem o projeto solidário. Que vocês fizeram aquele vídeo legal lá, né? É verdade, tem o projeto solidário. Aí eu não sei como é que vai ser pontuado esse projeto solidário. Mas vamos lá, então. Alice. Onde está a Alice? Ana Clara. Está tudo dormindo hoje, pessoal? Não é possível. Ana Luísa. Meu Deus. A Taíde. Dá um berro Eles aí, estão respondendo no chat, eu acho, Zé. Tá o quê? Acho que eles estão respondendo aqui no chat. Mas tinha que responder na frente. Não, Isadora. A Alice está aqui, ok, que ela colocou. A Ana Clara está aqui, mas é mais fácil responder na frente aqui, pessoal, porque responde na frente, porque para eu ver a lista, porque não dá para eu ver as duas coisas ao mesmo tempo. A Taíde, cadê a Taíde? Dormindo. Não é possível ter a Taíde. Vai, Beatriz, cadê a Bia? Dormindo também. Ô, Bruno, você olha o chat para mim aí e eu olho aqui na frente. Beleza. Eduardo Guimarães, não pode falar nem muito alto, senão... Falou. Ok. Tá. Eduardo Labeca. Ok. Emily. Ok. O Fábio. Presente. Beleza, Fábio. Isadora. Presente, Zé. Beleza. Isabela. Ok. O João Pedro. Presente. Beleza. Lavínia. Presente. Beleza. Letícia. Presente. Beleza. Lucas Ribeiro. Não. Lucas Azevedo. Também não. Luísa Ferrara. Ok. São os alunos, esses Lucas, eles são os alunos fantasma, né? Dá até medo, né, gente? Maria Clara. Ok. Maria Fernanda. Falou nada, não. Mariana Oliveira. Presente. Beleza. Mila. Ok. Beleza. Nathalie. Ok. Pedro Túlio. Presente. Isso, Pedro. Pedro Vilela. Nada também. Rafael. Ok. Vinícius. Ok. E a Vitória, que é aniversariante da semana, né, Vitória? Parabéns, que Deus abençoe, né? Obrigada, Zé. E tenha muitos anos de vida. A Vitória está fazendo 16 anos, né? Muita longevidade, muita saúde, muita paz, e que cada vez mais, né, esteja aí fortalecida em Deus, né? Que Deus esteja Verdade. Você se esqueceu da Mariana Almeida. Muito obrigada, Zé. Grande abraço. Mariana Almeida, não falou Mariana Almeida? Não, você falou Mariana Oliveira só.
É mesmo, eu pulei a Mariana por causa das outras. Mariana Almeida tá aí, né? Aqui. E a Yasmin também, você não falou. Mas a Yasmin não tava, não. Onde que tá a Yasmin aqui? Na lista. Olha, não tá aparecendo, não. Apareceu só no chat, então, Yasmin. Mas ela também não tá aqui, não. Ah, tá. Não falei o nome dela, né? Porque ela não tá na lista. Então, beleza. Então, daqui a pouco a gente volta, tá? 1 hora eu volto e lanço o link para vocês aí. Vou dar uma extensão pra vocês dormirem um pouco, porque senão vocês não aguentam também, né? Ih, que mané, Zé. Não, deixa eu só perguntar um detalhe para vocês aí. A parte de... A química, a Ana já começou o caderno 6 ou não? Já. Já? Começou começou. né? Entendi, conversou. Começou cálculo químico nas primeiras aulas. Tá. Aí ela vai dar a próxima aula também, Zé. Não sei qual que é, mas ela falou que vai dar. Eu vou dar a última aula, então, depois, semana que vem, que é sobre gases. Aí deixa ela dar essa parte aí de estequiometria aí, tá? Aí no terceiro ano a gente inverte, aí eu que dou essa parte, ela não, aí a gente vira, a gente muda as frentes. Mas aí eu dou gases que não tem nada a ver, eu acho que é a última aula, se não me engano, é que aí já não tem tanta referência com essa matéria aí, tá? Aí tá acabando o ano, hein, Zé? Tá acabando as aulas. Graças a Deus, nesse ano aí a gente tem que deletar ele da história, meu cara. Ô, Zé, você acha que ano que vem volta tudo ao normal? Ah, isso aí tem que... Volta, não. Essa pergunta de $1 milhão, né? Normal, enquanto não tiver vacina mesmo efetiva, não volta ao normal, não. Mas né? eu falo assim, tipo, a gente voltar para a escola, porque a aula online é muito chato. Então, pode acontecer igual está acontecendo em São Paulo lá, né? Uma sala como de vocês, de 40 alunos, pode ter no máximo 9 na escola, né? Mas aí não funciona, né, Zé? Então, é complicado, mas eu acho que dificilmente, antes de ter uma vacinação efetiva, você vai ter essas questões de isolamento social, essa questão de distanciamento social na sala de aula. Então, no máximo, uma sala aí, só uma sala grande, uma sala que seja grande, que comporte, no máximo 10 alunos numa sala. Né? Então, aí vai ter que fazer um rodízio. Aí fica mas e se fizesse, por exemplo, mais salas, e aí fizesse depois coisa com os professores também? Mas aí as escolas não vão querer, né? Porque que nem foi para fazer prova. Então, mas a escola não vai querer porque você tem que quadriplicar o número de aulas do professor, vai dar. E outra coisa, vai dar o tempo, né? Eu, por exemplo, dou 35 aulas por semana. Como é que faz para eu dar, tipo, 140 aulas? Não tem como. Não tem jeito, entendeu? Porque até assim, pensando nesse raciocínio seu, o Colégio Atenas, né, lá teria condição de fazer isso, porque tem muitas salas ociosas, né? Salas que não tem nada lá, né? Mas é engraçado, né? Porque mas é liberado, você viu? Fazer reuniões até com 50 pessoas e não pode colocar 40 pessoas, 20 pessoas. Então, aí eles liberam 50, porque é uma reunião eventual, né? Eventualmente você tem uma reunião. Agora, até a igreja, por exemplo, você não pode... Uma igreja que tem a capacidade de 100 pessoas, vamos supor uma situação, você pode pôr 30%. Agora, 50 pessoas, se você tiver um espaço para quase 200 pessoas, respeitando, né, a questão do isolamento. E normalmente as salas de aula... né, que ninguém respeita, né, Zé? Também. Mas é complicado isso aí. Vamos esperar para ver, quem sabe, né, que agiliza essa questão da vacina, mas enquanto, primeiro, a vacina tem que ser efetiva, de fato. Segundo, tem que acabar com essa bobagem aí de vacina chinesa ou não. Todas as vacinas estão sendo produzidas, inclusive a de Oxford, que o Brasil tem parceria, né? A base da vacina é totalmente chinesa. Ela é feita na Inglaterra, mas a matéria-prima é da China. Então, a matéria-prima vem da China e ela é feita na Inglaterra. A outra vacina aí, a Coronavac, mas ela é chinesa. Não, a base dela, ela vem da China, né, a matéria-prima, e é feita aqui no Brasil, no Butantan. Não tem nada, essas conversas aí fiadas, que o pessoal fica essa discussão aí, não. A questão é o seguinte, é ter uma vacina que funcione, seja ela de Oxford, seja ela Coronavac, seja da Johnson & Johnson, AstraZeneca, isso aí não é uma questão de discussão política, isso é uma bobagem tremenda. Isso é uma questão sanitária, né? Então, primeiro, você tem uma vacina que funcione, que tem uma cobertura boa, né, que resolve o problema, e isso a Anvisa só vai aprovar, de fato, se for uma vacina que funcione, óbvio.
né? E depois você ter uma estratégia de imunização, ou seja, aí entra o outro problema. Você produzir mais de 6 bilhões, vamos pôr aí que 1 bilhão é criança que não vai vacinar. Você produzir mais de 6 bilhões de doses dessa vacina aí, no mínimo você gasta de 6 a 7 meses. Qualquer laboratório, não tem como. E tem mais um problema. Se depender de 2 doses, por exemplo, você tem que repetir, aí é outro problema logístico. Porque alguns estão esperando que a vacina, você vai tomar a vacina agora, daqui 3 meses você tem que repetir a dose, tá? Como reforço. Aí é outro problema você produzir esse reforço, né? E tem outro problema. Quem teve Covid não está imunizado. Guarde bem o que eu estou falando, tá? Já estudos na Inglaterra comprovam perfeitamente isso. Quem teve Covid assintomático, não teve sintoma nenhum, os anticorpos no organismo, eles ficam no máximo 3 meses, tá? Depois pode ter a doença de novo do mesmo jeito. Quem teve Covid grave e sobreviveu, esses, que é cerca de 17% das pessoas, eles têm uma imunidade um pouco maior de 3 meses, tá? Mas a maioria, como a Covid desenvolve assintomática, quando não dá maiores problemas, etc., tal, não representa imunização. E outro problema, provavelmente essa vacina vai ser uma vacina igual a vacina para retrovírus, tá? Que você tem que tomar todo ano, igual a da H1N1. Todo ano você vai ter que imunizar. Mas é óbvio, depois que você tiver a primeira vacina, pronto, aí para você adaptar essa vacina cada ano, tá? Para ser imunizado, isso é mais fácil, né? Então, eu diria para vocês que a situação ainda não está fácil, né? Mas uma hora vai passar, uma hora a gente vai acabar com isso, né? Já ninguém aguenta mais, ninguém tem tanto saco já, mas fazer o quê? Continuando aí, isolamento social, evitar aglomeração e evitar aí contato, né? Principalmente com pessoas de fora aí do seu convívio, que você corre o risco mesmo. E como a doença vai repercutir no teu organismo, ninguém sabe. Também tem gente que é saudável, está muito bem, pega a doença e morre, tá? Então, aí vai muito da tua imunidade inapta, do teu sistema imunitário, como que vai reagir. Vamos aguardar. Daqui a pouco eu volto com vocês, então, tá? A 1 hora. Volto não, né? Vou colocar no grupo de vocês lá e vocês fazem a prova, mandam no e-mail. Talvez ainda hoje eu já mando a nota de vocês também, eu já corrijo isso. Vocês agora. Ai, Zé, Deus te ouça nessa questão do Covid. Deus te ouça, que uma hora passa, porque eu não aguento mais. Não, mas vai passar. A gente sofre com as coisas na vida, mas a gente sempre assim, né? Quando você olha para o espelho retrovisor, quando aquilo já passou, você fala, pô, foi um ano, foi 2020, né? Aquilo foi chato, foi demais. Mas ficou para trás. A gente tem que sempre pensar para frente, né? Chegar em 2021, a gente conseguir se livrar disso, isso aí ficou no retrovisor, isso ficou no passado, né? Graças a Deus passou, todo mundo com saúde, o mais importante é isso, né? Vai fazer o quê? Uma hora vai passar, né? Esse é o mais importante. Pessoal, então, daqui a pouco eu coloco a prova de vocês. 1 hora, tá? 1 hora eu coloco a prova de vocês aí, para vocês ganharem tempo. Até a hora. É o tempo que vocês precisarem para fazer. Até mais. Beleza, Zé. Tchau, Zé. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, meninos. Tchau, tchau. Tchau, Zé. Tchau.